Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. E hoje nós temos um convidado aqui que é o arquiteto paisagista, Benedito Abud. Benê, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite em participar. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco e contar um pouco da sua trajetória. Bom, primeiro uma delícia estar com vocês aqui, obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Mas muito gostoso. Bom, eu estou nessa jornada da arquitetura paisagística há 50 anos, desde que eu me formei, né? Aliás, pensando bem, desde que eu entrei na FAO, há 54 anos, né? 55, na verdade, porque em 1970, eu já comecei a fazer estágio em arquitetura paisagística. Embora a FAO fosse período integral, eu dava um jeitinho de à noite trabalhar, sábado, domingo e tal. E por acaso eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura paisagística. Como eu sou um cara que vim do interior e não tinha muito relacionamento, naquela época o arquiteto precisava ter relacionamento para poder fazer seus projetos, tá certo? E eu não tinha isso. E quando eu comecei a fazer paisagismo, eu senti que era um complemento muito importante da arquitetura e que se eu conhecesse arquitetos, eles me indicariam para fazer meu trabalho. E graças a Deus deu certo isso. E assim que eu me formei, comecei a trabalhar, comecei a abrir escritório, e aí hoje eu já tenho mais de 6.000 projetos feitos no Brasil, fora do Brasil, e sempre trazendo essa história da natureza para a cidade. Né? Sendo que naquela época não tinha esse nome bonito de biofilia, né? Que hoje é mais bacana. Se falava em sustentabilidade. Né? Aliás, um grande mestre que trouxe a sustentabilidade no Brasil foi o Zanettini. Né? Sigberto Zanettini, que um dos primeiros projetos importantes de sustentabilidade foi o SEMPS, lá do Rio de Janeiro, que é um centro de pesquisa de energias limpas. Foram premiados, né? Foi super premiado na Ilha do Fundão. O Zanettini, inclusive, recebeu um prêmio importantíssimo, que é o Prêmio Green Internacional. Foi muito gostoso trabalhar e entender. E naquela época, assim, fazia-se um projeto, aí entrava, por exemplo, eu no paisagismo. A gente mudava um monte de coisa da arquitetura. Aí entrava alguém sei lá, de luminotécnica, mudava um monte de coisa na arquitetura. Então, coitado do Zanettini, precisava refazer o projeto o tempo inteiro e tal. Mas ele, com uma paciência maravilhosa, tivemos ali um projeto sensacional, que assim que foi inaugurado, ele começou a ser reformado, porque se descobriu o pré-sal no Brasil e se usou o SEMPS também para o pré-sal. Então foi um projeto muito interessante, com uma tecnologia de ponta, tal, muito bacana. Enfim. Que ano foi isso, Benê? Eu acho eu me perco um pouco no tempo, porque para mim projeto é que nem filho. Filho para mim nunca cresce, é sempre criança. Mas acho que faz uns 20 anos por volta disso. Por volta disso, né? Por volta disso. Mas enfim, a gente está nessa jornada trabalhando até hoje com um pique muito bom, né? E foi muito bom ver que essa história da biofilia, que essa história da natureza, né, começou a ser valorizada no mundo. Principalmente em função do aquecimento global, da poluição, das ilhas de calor nas cidades. E a vegetação e a natureza têm um papel fundamental para minimizar esses efeitos tóxicos, né? Esses efeitos que não são bons para o ser humano. Você foi professor também, né? Sim, eu dei aula na PUC de Campinas, assim que eu me formei, desde o ano de 77 até 82, entrei em 80 na FAO e fiquei até 87, 80. Eu dei aula por volta de uns 10, 12 anos. Na matéria de paisagismo. De paisagismo. Sempre o meu universo foi trabalhar o paisagismo e ensinar que o paisagismo não era simplesmente um enfeite. Tá certo? Embora eu não tenha preconceito nenhum com enfeite, acho enfeite uma coisa importante, mas ele era mais do que isso, ele trazia um bem-estar para as pessoas, ele trazia, e ele melhorava muito o meio ambiente, tá certo? Isso começou a ser valorizado agora. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que demorou para um arquiteto, para um engenheiro, seja como for um fácil, demorou para eles perceberem isso, né? Demorou, porque o que acontece? A cidade foi feita pelas pessoas, tá certo? Então, principalmente no Brasil, né, tem até uma teoria aí que, vocês vejam, sei lá, de 50 anos para cá, a gente teve um aumento gigantesco de pessoas que saíram do campo e vieram para a cidade, tá certo?
Então, todo esse processo, o campo, a vegetação, a natureza, para muita gente, era tida como uma coisa agressiva, como uma coisa que não trazia qualidade de vida. A cidade, o asfalto, a construção, o cimento, era sinônimo de riqueza, de desenvolvimento, de bem-estar. Isso não é culpa de ninguém, isso é uma coisa que foi acontecendo, né? Enfim, um fenômeno social que acabou acontecendo. Então, existia um certo preconceito, um pouco, de trazer a vegetação para a cidade. O pessoal achava que põe uma árvore na sua calçada, vai sujar a calçada, eu tenho que varrer a calçada. Né? Isso ainda tem um pouco no interior, sabe? Ainda tem um pouco isso. Então, eu não quero plantar nada porque isso vai sujar. Né? Essa coisa que a natureza suja. E você não vê os benefícios que isso está trazendo. E outra coisa, muitas pessoas que acham que sujam, né, quando vão viajar para fora do Brasil e veem aquelas folhas, acham lindo, só que na frente da casa dela é sujeira. Eu estava imaginando até uma outra questão, Benê, que assim, as pessoas vêm para a cidade, então encaram a cidade como progresso, mas eu também imagino, talvez com o passar do tempo, com a dureza do concreto, começa a lembrar do campo, aquela nostalgia, como era verde meu vale, né? Como era gostoso, né? Também tem isso, né? Que a gente chama de memórias afetivas. Justamente. Né? Eu gosto muito de trabalhar com memórias afetivas, principalmente quando a gente faz um projeto que chama Senior Living, né? Que são os projetos para as pessoas mais idosas, que está ligado a hospitais também. Né? Por exemplo, com o Zanetini a gente fez muitos projetos de hospitais maravilhosos, sempre com esse intuito de melhorar a qualidade da vida daquelas pessoas, porque isso foi provado. Fizeram testes em hospitais e viram que os doentes que saíam, tomavam ar, viam, sei lá, uma sombra de uma árvore, a brisa, viam um passarinho, viam córregos com peixe, eles melhoravam muito mais rapidamente e eficientemente do que aqueles que ficavam dentro dos quartos. O próprio ar, né? O próprio ar, tomar sol, a vitamina D no corpo. Então isso começou a ser estudado, né? Começou a ser chamado isso de Healing Garden, né, que são jardins de cura. E aí isso começou no desenvolvimento, isso foi para a biofilia, que é o seguinte: se é bom para os doentes, é bom para todo mundo. Tá. Né? Então hoje, por exemplo, nós estamos num momento diferente. Quem mora nas grandes cidades, sabe, tem essa questão da, não sei se é a agressividade da cidade, mas a poluição, o trânsito intenso, a insegurança, tudo isso traz uma sensação muito desconfortável. E quando você vai num parque, quando você vai numa praça, quando você tem uma rua arborizada, né, você se sente muito bem. Até porque, por exemplo, você pega São Paulo, ou qualquer cidade brasileira, você teve inúmeros planos diretores que fizeram com que um lugar era só residencial, de repente residências baixas, né, residências unifamiliares, de repente você pode fazer um multifamiliar, né, você pode fazer um mixed use, você pode fazer um hotel. Ou seja, as coisas, a própria paisagem, principalmente das cidades brasileiras, elas são muito heterogêneas, né, por causa do processo do próprio tempo. Então você tem uma construção baixa, uma construção alta, uma coisa antiga, uma coisa nova, tudo meio misturado. E a hora que você tem nas calçadas um canal, vamos dizer assim, um túnel de vegetação, isso você harmoniza essa paisagem descontínua, tá certo? Isso traz uma sensação de agradabilidade, de bem-estar, né? Principalmente se, de repente, você está numa rua, você vira, né, na outra rua e, uau, você vê os ipês floridos, né, que agora estão os rosas, já estão entrando os amarelos, né, depois vão entrar os roxos, enfim, os brancos. Os brancos tinham em frente ao escritório, lembra? Lembro, maravilhoso. Isso ajuda a quebrar a dura poesia concreta de suas esquinas, né? Exatamente, você veja, né, eu estou falando de praticamente de uma espécie, né, que é o ipê, né? E nós temos muitas outras, tá certo? Nós temos as cibipirunas, nós temos as quaresmeiras, nós temos as eritrinas, nós temos as cássias, né? E pegando aqui o nosso amigo Anar,
Lá no Japão, por exemplo, eles só tem uma cerejeira, plantam cerejeira no Japão inteiro. E eu fui para lá para entender, não porque eu não conhecesse cerejeira, né? Mas porque eu queria entender por que vai o mundo inteiro ver as cerejeiras do Japão. Né? E traz uma economia fantástica para o país. Porque você chega lá, sabe, você tem roupa de cerejeira, tem a flor de cerejeira na tua comida, tem compota de cerejeira, sorvete de cerejeira, enfim, a cerejeira... Reflexo de toda a economia local, né? E outra coisa, por exemplo, eu cheguei lá, Tóquio já tinha terminado. Aí a gente foi para Osaka estava completamente formado cerejeira. Aí nós fomos para as montanhas, estava começando. Então as pessoas acompanham as cerejeiras, trazendo um rastro de dinheiro no mundo inteiro. O que nós fazemos com todas essas plantas que florescem maravilhosamente no Brasil? E pé é símbolo de São Paulo, né? Pois é. Pois é. Isso. Né? Mas aí, no caso, eu trabalhei numa Fundação Florestal ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Olha que legal. E sempre tinha aí meio que uma discussão entre as exóticas, né, e as nossas. Assim. Isso. Como é que você vê isso, falando aí das ruas? Isso. O que seria melhor? Veja bem, tudo que eu citei são plantas nativas, tá certo? Eu acho muito bacana a gente ter essa nova, vamos dizer assim, onda, né, de você revalorizar as plantas nativas. Acho isso muito importante. Mas nem sempre, por exemplo, eu estou numa situação em que isso vai funcionar plenamente. Por exemplo, às vezes eu estou num jardim sobre laje, tá certo? Que eu já não estou mais num solo natural. Ou eu estou fazendo um rooftop de uma cobertura. Por exemplo, eu fiz o projeto da Torre Mata Atlântica, que é aqui no Rosewood, né, que tem árvores de 20 metros plantadas no lugar que mais venta em São Paulo. A torre até não é tão alta, mas nós estamos numa situação geográfica bem alta mesmo. Que é o topo da cidade, tá certo? É o espigão da Paulista. E ali a gente plantou muitas árvores, ela chama Mata Atlântica, mas a gente tem até algumas exóticas. Por quê? Eu precisava de uma diversidade. E, às vezes, nem todas as nativas suportavam aquela situação de vento. Né? Então, veja bem, eu acho que isso é bacana como um conceito, tem sim que ser levado, mas muitas vezes a própria prática do trabalho te leva a você abrir também outras coisas. Né? Até porque tem essa história, se plantando tudo dá aqui. Né? Então, a gente teve uma colonização, né? De que tudo que era de fora era mais bacana. Então, se você pegar historicamente, quando chega Dom João com a corte, ele traz as sementes de palmeiras imperiais para fundar o Jardim Botânico, que tinha uma função medicinal, né? E faz aquela leia de palmeiras imperiais. E aí ele proibiu, a corte, sei lá, proibiram os escravos de pegar semente, porque só o rei poderia ter essa palmeira. Né? E aí virou objeto de desejo, porque tudo que é proibido é mais bacana. E aí começa essa história, né? Chega, sei lá, Carlota Joaquina com piolho, com a cabeça toda enrolada, e virou moda no Brasil. Todo mundo, as mulheres enrolavam a cabeça no pano porque era moda. Então tudo que era de fora era mais valorizado. Isso também é uma coisa que a gente trouxe de uma forma ou de outra, tá certo? Agora, se eu for muito radical, eu não posso plantar milho, não posso plantar soja, não posso plantar arroz, não posso plantar feijão, tá certo? Não posso plantar manga, que agora está sendo taxada aí a 50%, vai ser um grande problema no Brasil, porque o nome da manga é Mangifera indica, ou seja, Então a gente precisa ter um pouco de calma, tá certo? Porque a nossa economia é muito baseada em grandes plantios de plantas exóticas. Tá certo? Que inclusive nos alimenta. A própria alimentação, arroz e feijão, não é nativo. Tá certo? Então, eu acho um movimento interessante, é bacana porque quando você fala uma palavra, assim, plantas nativas é legal, né? É mais fácil as pessoas entenderem e pegar. Então, acho bem bacana isso. Agora, calma, né? A gente precisa ter um pouquinho também de discernimento quando a gente começa, né, a não ser tão verdadeiro, vamos dizer assim. Benê, uma pergunta. Qual foi a importância do arquiteto Burle Marx para
para o paisagismo? O Burle Marx foi fundamental, o Burle Marx foi maravilhoso. E eu conheci o Burle Marx porque em 1970 eu fiz uma excursão com a turma dele, com ele e a turma dele, para o Pantanal. Nós passamos 15 dias intensamente juntos. Todo em 70, é isso? Em 1970, assim que eu me formei. Não, desculpa. Não, em 79, desculpa. Foi no final, 79, começo dos 80. Mas eu tinha praticamente formado, estava dando aula na PUC e fui convidado a fazer essa excursão. E o Burle Marx era uma pessoa muito aberta, contava piada o tempo inteiro. E era muito legal você ver a turma dele, né, procurando espécies para poder preservar nas coleções deles. Então, por exemplo, eram vários caminhões, né? Caminhões, peruas, enfim, eram combis, né? E eu estava andando num caminhão, na boleia do caminhão com o motorista, de repente ele batendo papo comigo, ele falou, uma tilância, olha, aquela acho que o Roberto não tem. Saiu correndo, veio, pegou a tilância, cheira o perfume da mulher amada. A tilância é uma bromelinha que nasce no alto das árvores, ele subiu na árvore como se fosse um macaquinho, catou a tilância, jogou, e à noite se reunia todo mundo para o Roberto, chamavam ele de Roberto, o Burle Marx falar, isso eu tenho, né? E de repente ele estava todo entusiasmado, chegando lá, e falou, olha, Roberto, achei essa tilância. Eu falei, essa tilância é uma tilância comum. Ele ficou todo triste e tal. Mas todo mundo brindava. Então são essas histórias, né, que nos levam. Mas o Burle Marx tem uma importância muito grande, porque ele começa a entender, né, a vegetação brasileira, ele descobre a vegetação brasileira na Alemanha, né, onde ele foi fazer um tratamento ainda criança, e volta e começa a estudar isso. Aí teve a oportunidade de ir para Recife, fazer algumas praças, depois voltar para o Rio de Janeiro, para começar a fazer as coleções. Então, o Burle Marx, ele é de uma geração, né, de grandes arquitetos, de arquitetos autorais, né, que propunham um desenho que você olhava, que você reconhecia aquele desenho naquela figura, né? Foi uma época que o cinema também, você assistia um filme do Godard, um filme do Antonioni, um filme do Glauber Rocha, os diretores tinham um papel muito importante, essa questão autoral. Isso hoje o mercado diluiu um pouco. Isso porque, por exemplo, quando eu faço um projeto lá agora, por exemplo, estou fazendo vários projetos em Fortaleza, então eu vou fazer um projeto na praia para uma empresa, eu tenho que fazer um projeto. De repente, eu estou fazendo para a outra do lado, eu tenho que fazer uma outra coisa. Se eu fizer todos os projetos com a minha cara, eu me limito, tá certo? Assim como hoje, por exemplo, está muito em onda, né? Você chamar um Armani, chamar um Versace, chamar um Pininfarina para assinar um projeto. E o meu projeto, como eu trabalho sempre na área externa, né? E quando eu falo que eu trabalho na área externa, não estou falando só de vegetação. Vegetação é importante, mas eu desenho a piscina, eu desenho os caminhos, eu desenho os gazebos, eu desenho tudo onde chove, a gente desenha. Então, se eu estou fazendo um projeto com o Pininfarina, eu tenho que trabalhar com uma linguagem que conversa com aquele empreendimento. Claro. Eu não posso imprimir o meu desenho em cima de um projeto, senão vai ficar duas coisas contrastantes. Não vai ficar bom nem eles, nem eu. Tá certo? Então, eu tenho que fazer uma coisa mais harmoniosa. Então, hoje, a gente perdeu um pouco essa questão da necessidade de ser um autor do seu desenho, tá certo? Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Então, os tempos mudaram um pouco, porque o mercado muda, as necessidades mudam, né? Então, a gente vai se adaptando a essas novas demandas. E, Beni, qual a importância do paisagismo no ambiente corporativo? É fundamental, né? Hoje essa história de você trazer a biofilia para dentro, né? Como nós estamos aqui, por exemplo, com várias espécies aqui atrás, é fundamental. Alguns até chegaram a medir em que melhora a produção em 15%, outros dizem que é 20%, cada um diz uma coisa. Eu acho que isso, se é 15%, se é 20%, é muito difícil de prever. Mas, por exemplo, eu tive uma experiência, assim que eu levei muita planta para o meu escritório, as pessoas ficaram mais felizes, sabe? Eu sinto isso. É uma relação de você ter trabalhar num ambiente muito mais gostoso, muito menos árido, porque a cidade já é bastante árida, em geral as cidades brasileiras, né, que não deveriam ser, porque a maior parte nós temos um clima muito quente, né? Mas a hora que você tem essa relação de um ser vivo, e às vezes até uma planta
preservada, mesmo, né? Você traz essa sensação da memória, né? Principalmente da memória. Eu estou falando um pouco mais da minha geração, que são os baby boomers, né? Que nasceram depois da guerra, logo depois da guerra. Enfim, isso você tem uma sensação gostosa, porque a gente veio da natureza. Por mais que a gente negue a natureza, a gente veio da natureza. Então a natureza é sempre uma coisa gostosa. E você está num ambiente, né? O pessoal me fala, mas Abud, no meu escritório não tem lugar para plantar. Sempre tem. Pendura um vaso, coloca uma cuia, coloca um vaso dentro, sabe? Coloca o vaso próximo à janela, porque aí que acontece? A luz vai ser filtrada pelo verde e você vai... Aquele verde vai ter uma presença muito mais importante naquela paisagem interior que é, né, que é você estar aí no meio da vegetação. Então, hoje está sendo... Isso não é uma coisa só nacional, não, tá? A gente tem participado, por exemplo, de várias feiras internacionais. Uma delas é o MIPIM, que é o maior evento do mercado imobiliário internacional, tá certo? Onde você leva grandes empreendimentos, cidades novas, né? E quem frequenta essa feira... novos urbanismos, por exemplo, pegar um exemplo só, o Nova Cairo, era um projeto urbanístico, mas ela é estruturada, aliás, muitos hoje das cidades, dos urbanismos, são estruturados por áreas verdes, por parques lineares, exatamente para você ter a natureza muito próxima da sua moradia, né? Aí você tem uma criança que você pode levar o cachorro, que hoje já faz parte da família do mundo inteiro, tá certo? Então a gente não está aqui para discutir se é bom ou se é ruim ter cachorro. Eu acho o seguinte, as pessoas têm cachorro, eu tenho que fazer uma coisa para ajudar os cachorros das pessoas, tá certo? Acho que o arquiteto não está aqui para ensinar as pessoas a viverem, mas sim para a gente ajudar na vida dessas pessoas, né? Então, por exemplo, Nova Cairo tem um parque linear. Em 2019, um ano antes da pandemia, eu tive no MIPIM e o Cairo estava levando a Nova Cairo. E eu fui ali, era muito interessante, porque você vê assim os sheiks, né, com as mulheres todas de preto, que de repente abre um pouquinho, só diamante, assim, uma coisa meio impressionante. Mas enfim, aí em 2024, depois da pandemia, eu também estive, 2023, eu estive no MIPIM novamente, e quem patrocinou a feira inteira foi Cairo, foi a Nova Cairo. Então vocês veem que... E é caríssimo aquele negócio. Né? Só o ingresso da feira é por volta de 2.000 euros, ou seja, 12 mil reais. Então não é uma pessoa que está passando na rua que vai entrar nessa feira. Entrar nisso, né? Então é uma feira que vem gente do mundo inteiro para ver quais ssão essas tendências novas. E a gente viu que a grande tendência internacional hoje, você trazer a natureza, mesmo nos países, como nos Emirados Árabes, que porque tinha o The Line, né? Como é que é? O The Line, que vão fazer aquela construção toda com... Sim. Isso também é uma outra ideia, tá certo? E aqui nos Emirados a gente vê umas ideias um pouco fora da casinha, né? E sendo executadas, né? Coisas muito, muito interessantes, que nem sempre tem uma conversa um com o outro, tá certo? É muito como se fossem esculturas, cada prédio é uma escultura, que você coloca uma do lado da outra. Quando você põe muitas esculturas juntas, às vezes você não enxerga nenhuma nem outra. Eu acho que isso é talvez uma crítica que eu esteja fazendo, mas enfim. Acontece que eles saíram praticamente do zero, né? O petróleo os levou a fazer coisas incríveis, inclusive de engenharia, enfim, né? Mas eu quero dizer é isso, a gente tem, por exemplo, estradas inteiras arborizadas e sendo irrigadas por águas dessalinizadas do mar, tá certo? Porque não dá para se plantar árvore no deserto, porque não tem nada nativo no deserto, a não ser algumas rasteirinhas, assim, né? Então, realmente você vê que a força da engenharia, né? Tanto que eles construíram o Palme ali, a gente esteve na NACHIL discutindo com eles como é que acontecia, como é que foi, e teve muitos problemas de engenharia. Então, na própria Palmeira, no The Palme, né? Naquelas áreas que a
folha da palmeira Uhum. tinha, ficava uma água parada, e começaram a morrer peixes, começaram a apodrecer essa água, começou a cheirar mal, e aí eles precisaram bombear essa água para fazer. Porque uma coisa é você desenhar uma palmeira no papel, outra coisa você vai lá Você aterrar vai a lá palmeira, aterrar e faz outra coisa é você ter as correntes marinhas, porque aí entra a natureza, né? Uhum. Com a sua inteligência, vamos dizer assim, com a natureza. E aí teve que bombear toda essa água, abrir lugares que eles não estavam prevendo abrir. Enfim, precisaram se curvar à natureza, porque a natureza tem uma força gigantesca. Mas é interessante ver que, né, que fizeram isso, fizeram muitos parques totalmente irrigados. Então, e inclusive países muito frios também, né? Com nursery, né? Com locais fechados para você ter vegetação, com parques que são parques fechados, com matas dentro. Então, você vê que é uma, eu não diria que é uma moda, porque eu estou vendo que isso, como acontece praticamente no mundo inteiro, quando você começa a ver, realmente é uma coisa interessante. Eu acabei de voltar agora da Bienal, de visitar a Bienal de Veneza, né? Sim. Até porque a gente foi levar um projeto para uma galeria que fazia parte do circuito da Bienal de Veneza, porque além da Bienal você tem as outras galerias, que é o, né? E a gente foi representar o Brasil também numa dessas galerias, que foi muito legal. Levei um trabalho de Dourados, que é o Hectares, que é um projeto muito importante. Você foi junto com o arquiteto? Eu fui junto com o proprietário, né? Porque a gente foi levar realmente o paisagismo como uma expressão importante de vendas e do negócio, mas também de natureza, né? E aí eu fui visitar a Bienal e fiquei impressionado. A questão da vegetação era muito forte, né? O pessoal entendendo que os prédios precisam ser mais verdes, não só no sentido de colocar vegetação no prédio, mas da forma do prédio ser mais amigável com o ser humano, tá certo? A questão das ventilações, minimizar ar-condicionado, minimizar energia, entender mais os fluxos da natureza e trazer isso para o bem-estar humano, né? Sabe, inclusive a Bienal de Arquitetura, ao meu ver, mostrou muito que o urbanismo está muito ligado com a qualidade de vida, e quando eu falo em urbanismo, estou falando de espaços construídos, de espaços livres, de espaços verdes, tá certo? Tudo já pensado numa coisa só. O urbanismo não é só o urbano no sentido da edificação, né? Ele é ligado à qualidade de vida das pessoas. Isso que acho que mudou, sabe? O prédio não é um prédio, tudo bem que ele é feito de ferro, de concreto, de tijolo, de madeira, sei lá, de vários materiais, mas ele tem um objetivo de encantar as pessoas, de servir as pessoas. Até porque, você vem falando isso, realmente eu venho prestando atenção em alguns projetos e lançamentos que vêm ocorrendo, tanto no residencial como também para a área da saúde, né? A Notre Dame, dá nome aos bois, né? A Notre Dame, ela tem um hospital que eles vão levantar agora, são 2 hospitais conceitos, né? Que vão surgir ali perto da Brigadeiro e na região, acho que do Tatuapé, se eu não me engano. Mas o projeto como um todo, você vê toda a parte de cimento, toda a parte de vidro, mas você tem uma questão dos andares com paisagismo, já prevendo uma recuperação do paciente nesses ambientes, né? Para poder circular. Não é mais aquela questão de estar só lá embaixo no térreo. Não, você está trazendo as fachadas verdes, né? E a gente vê os projetos novos que, né, Cirela vem lançando e outros aí, né? A gente fez agora um projeto que é o ALAR, que é feito da Gafisa, que é o Oscar Freire, por exemplo, também a fachada, que é junto com o Arthur Casas, né, com o estúdio Arthur Casas, que a fachada é toda verde. Não são apartamentos grandes, né? Estou trabalhando nisso. Desculpa. São apartamentos grandes. Apartamentos grandes. Mas nem sempre são apartamentos grandes. A gente tem trabalhado com essa vegetação também em apartamentos menores, né? Certo? Mas você tem que ter alguns cuidados, né? Como, por exemplo, a manutenção externa dessas floreiras, uma irrigação. Que eu acho que é um grande problema no Rosewood, né? Porque você tem uma vegetação lá, você tem que ter... Alguns apartamentos ali, alguns quartos que são alugados, né?
Então, o Rosewood... Você tem acho que deve ter uma equipe que... Total, você tem que ter uma equipe cuidando daquilo, né? Porque as plantas estão numa situação, se bem que nós temos bastante terra, nós temos árvores de até 20 metros ali, né? Muito grande. Sim. E, enfim, com uma densidade muito grande, né? E se você olha, assim, se for... Isso que eu brinco às vezes. Se eu ouvir um francês para chegar e falar, olha, a Mata Atlântica é bacana, vamos usar que vai valer a pena. Nós temos aqui, né? E hoje é um dos preços do metro quadrado mais caro do Brasil. Mais caro. Certo? Então você vê que tem gente valorizando isso. Se pagam claro. Porque ninguém obriga ninguém a pagar, tá certo? Se pagam é porque valoriza. Né? E você tem muitos apartamentos ali que a própria vegetação tirou toda a vista. Mas nem por isso as pessoas não querem. Pelo contrário, não, pelo contrário, as pessoas querem. Né? Então é interessante você ver isso. Porque eu brinco assim, se fosse um incorporador normal, você fala assim, não, mas você vai plantar essas árvores muito grandes. Primeiro que você tem que ter uma estrutura muito grande, tá certo? Uma estrutura grande no sentido de cargas muito pesadas, porque nós temos árvore ali de 8, 9, 10 toneladas, tá certo? Mais a terra que você tem 1,20 m de terra, vezes quase 2 toneladas por metro cúbico, né? Terra molhada, mais o peso das árvores colocadas muito juntas para dar uma densidade de vegetação. Então, tudo isso são coisas que nós entramos antes para conversar com o calculista, para passar as cargas, para ele poder... Porque não adianta se não tivesse as cargas previstas, não poderia plantar aquilo, cairia. Cairia. Podia acontecer uma tragédia até. Tá certo? Então, o pessoal acha que a gente vai chegar lá e... não, vamos pôr... Não é um vasinho que você pode pôr que já está previsto na carga, você ter uma sobrecarga, né, de uma coisa ou outra. É um vasinho, uma sobrecarga. A hora que você planta uma árvore desse tamanho, se você não calculou previamente, você não consegue. Né? Mesmo uma fachada verde, que você tem todo um trabalho de drenagem, um trabalho de irrigação, um trabalho, né, que você também tem todas essas cargas, até porque geralmente essas floreiras ficam nas bordas e são floreiras em balanço, e tudo isso, a engenharia tem que ter previsão, tá certo? Então, por exemplo, na cidade de Matarazzo, lá no Rosewood, a gente está trabalhando há quase 8 anos. Certo. E a gente trabalhou em toda a área externa, inclusive ali nas ruas que estão feitas, não sei se vocês viram no Rio Claro, né? Estou fazendo um trabalho junto com a Adriana Levinsky, que é deixá-la mais, a gente diz, acalmada, né? Uma rua mais para as pessoas, que passa o carro, mas o piso é o mesmo piso da calçada, a vegetação aqui entra lá. A gente está trabalhando agora também junto com a Adriana na rua ali das Flores, que é aquela rua que é de pedestres, né? Que faz a ligação com a Avenida Paulista. Então, tudo isso está trazendo um novo... Que ele está fechado, né? Está fechado porque estão tirando o piso, tudo vai ser renovado. A gente vê que como é importante essa história de você minimizar o caos do trânsito, sabe? Trazer... Claro que não dá para fazer isso na cidade inteira, mas não é porque não dá para fazer na cidade inteira, não dá para fazer em lugar nenhum, tá certo? Então, se você tem alguns exemplos, você já consegue trabalhar, a própria prefeitura começa a entender, né, porque a gente tem também os processos de aprovação, que não são fáceis, né? Porque é mais fácil a gente fazer o que a gente sempre fez do que fazer uma coisa nova, tá certo? Que é mais complicado. Então, eu vejo que é muito importante essa coisa de você criar novos modelos, tá certo? E mostrar que esses modelos funcionam, e é bom isso para as pessoas, tá certo? É bom para as pessoas. Voltando para o ambiente corporativo, você mencionando a questão da manutenção, a manutenção digamos assim, é a desculpa de algumas empresas em não ter muita biofilia, quer dizer, a tia do café. Deixa eu te falar, em termos de manutenção, se você pegar, você tem as gramas, né, o que a gente chama de forrações, você tem os arbustos, né, que são esse tipo de planta aqui, aí você tem arbustos maiores e árvores. O que dá mais manutenção, quanto menor a planta, mais dá manutenção. O gramado é que mais dá manutenção. Você tem que gramá-lo, tem que correr o tempo inteiro. Árvores, por exemplo, quando você tem árvore, não tem manutenção nenhuma. Tá certo? Praticamente você tem que irrigar no começo, até ela pegar, até ela se desenvolver, até ela tirar o estresse do transplante. E depois ela, muito bem, obrigado. Tchau, as árvores estão aí nas ruas, tá certo? E tudo bem.
Aliás, um grande problema das árvores, que eu vejo que caem muitas árvores e muitas árvores ficam doentes, é porque elas não conseguem ter água. Né? Porque você fala, não, mas choveu. Choveu, mas a coitada está com o concreto até na garganta, tá certo? O Então, Planalto Paulista tem um problema sério, assim, né? O bairro aqui, o Planalto Paulista, próximo do Clube Sírio, né? a gente, veja bem, o ideal, né? A arborização traz um benefício muito grande para as cidades. Agora, o ideal é que as árvores fossem fazer uma manutenção no sentido de verificar, porque é um ser vivo, as árvores ficam doentes, elas ficam velhas, elas, sabe, você tem insetos, elas é o que pegam acontece, brocas. as árvores são velhas lá, elas estão Então é o doentes. seguinte, os idosos têm uma tendência de ficar mais doentes do que os jovens, tá certo? Então, a intenção, o que deveria ser feito, na minha opinião, era um gerenciamento dessa vegetação para você cortá-las antes que elas caíssem. Sim. Porque você detecta uma planta que está com problema de saúde. Sim. É muito fácil fazer isso. E mais ou menos no ano 2000, eu tive a honra também de participar de um projeto quando o Jorge William era secretário de Estado e a Rosa Clias era também de planejamento. E a Rosa trabalhava na secretaria, foi feito um trabalho de verificação da vegetação significativa do município de São Paulo. Né? E aí a Rosa contratou, a secretaria contratou 3 escritórios, que foi o Luciano Fiaschi, a Madalena Ré e o nosso escritório. E nós fomos detectar onde tinha vegetação importante na cidade de São Paulo para ser preservada. Numa época que não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada, tá certo? E, enfim, a gente tinha umas fotos branco e preto, que você põe um óculos para dar uma sensação de tridimensionalidade. Mas a gente fez umas... E não tinha mapa também, quer dizer, claro, tinha um mapa dentro da... Mas na periferia não tinha, então a gente precisava comprar aquele guia 4 rodas, montava o guia para ver, porque ele era mais preciso do que as plantas da própria prefeitura na época. Bom, enfim, a gente foi levantando, inclusive a discussão, né? Discussão das nativas que você levanta. O que é uma espécie significativa na paisagem da cidade de São Paulo? Por exemplo, claro que uma planta rara é uma coisa significativa, ninguém se discute. Né? Agora, uma planta que está com problema, ela pode ser significativa, mas ela não é importante. Ela tem uma vida, ela precisa acabar, precisa sair de lá. Um eucalipto, que é uma planta australiana, ela tem interesse? A gente ficava discutindo isso. Não, então vamos retirar todos os eucaliptos. Depende, se eu tiver um eucaliptal no ponto focal de uma rua, eu prefiro ter um eucalipto do que não ter nada. Tá certo? Então vamos preservar o eucalipto, porque ele é importante na paisagem, não como planta. Como planta. Né? Então é importante, e a paisagem está relacionada ao ser humano. Quando eu falo numa rua, num ponto focal, eu estou pensando, já estou incluindo a visão de uma pessoa, de um ser humano. Tá certo? Então eu estou sempre pensando a paisagem a partir da pessoa, não a paisagem como uma coisa isolada. Né? Então a gente fez esse levantamento, foi super importante, gente andando para a cidade inteira, estagiários e tal, e levantamos mais de 3.000 situações, inclusive os parques, os hospitais, maternidades, cemitérios e tal. Enfim, é um projeto importante e a intenção era ter pessoas ali para cuidar disso. E de repente surge uma coisa importante, por exemplo, você tem no seu terreno, tem uma árvore que seu avô plantou que é maravilhosa, gigantesca. E você é vizinho dele, tem um terreno igual dele e você não tem nada. E eu vou construir. Você acha que eu vou comprar o seu terreno, que tem uma árvore maravilhosa, que eu não vou conseguir construir nada, a prefeitura vai me barrar, não sei o quê? Eu vou preferir comprar o terreno dele. Então o terreno dele vale 100, o seu não vale nada. Ou seja, seu avô plantou uma árvore, fez um bem para a cidade e a cidade está te punindo. É justo isso? Desvalorizando. Não é justo. Não é justo. Então a gente começou na época a criar uma ideia de uma espécie de um solo criado, onde você poderia ter uma carta, um documento que você poderia vender o potencial construído do seu terreno para um construtor, para ele, por exemplo, que está construindo na Avenida Paulista. Para quê? Para não te prejudicar.
Claro que isso eram ideias, a gente, Sim, né? sim. Eram coisas, mas depois essas coisas começaram a se desenvolver. Por quê? Porque quando você começa a mexer com uma coisa da cidade, muitas vezes uma coisa que é boa, de repente vira ruim para algumas pessoas. E a gente não pode fazer isso, né? Então, são coisas muito importantes. Agora, falando de mixed use, por exemplo, né, acho que nos primeiros projetos que a gente trabalhou fortemente, ainda uma referência na cidade de São Paulo, é o Kinoplex de Itaim. Kinoplex, né? Itaim. O Brascan Century Plaza, Sim, sim. que o Jorge Konisberg, enfim, o próprio Jean Franco também trabalhou Bandeira nisso. Paulista, né? E na Bandeira Paulista, que foi um projeto todo sobre laje, e que se fez, que o Jorge, né, foi um projeto importante de uma quadra aberta, né, no sentido de você poder ter uma fruição urbana, que depois as fruições vieram a ser contempladas no plano diretor, e hoje se valoriza, né? Você pode construir mais quando você deixa uma fruição urbana. É um projeto... bom, por que teve toda essa história? Porque surgiu, era o ano 2000, e o projeto foi feito um pouco antes. E o Brasil estava completando 500 anos, e era um projeto que a Brascan ia colocar o nome. Né? Portanto, chama Brascan Century, porque a Brascan estava fazendo 100 anos de Brasil. Né? Era uma das empresas uma das incorporadoras, que começou com coisa enfim, hidrelétrica, tá? Mas enfim. E a intenção foi homenagear a Brascan. Então a ideia foi plantar 100 árvores de pau-brasil, porque era 100 anos, uma árvore cada ano. Só que quando a gente foi falar, falou, não podemos ter essa árvore para cima, porque não, vamos fazer uns vasos, a gente planta lá. Bom, quando você sentar, você vai ver só vaso, né? Então não pode, nós precisamos escavar mais, né? Nós precisamos deixar esse vaso embutido, né? no teto do primeiro subsolo. Não, mas vai ser muito complicado. Então foi toda uma luta para você ter. Inclusive, tipo assim, nós vamos plantar árvore, nós vamos ter comércio embaixo. A árvore vai tirar a visão do comércio. Porque eles são um restaurante, inclusive Cinema, entrada do cinema, né? Então, você tem entrada do ali. cinema, você tem vários restaurantes, você tem... Enfim. Mas é um lugar super agradável, porque você está num lugar aberto, né? Muito agradável. Mas veja bem, antes disso, é que agora você olha, o ovo está em pé, está lá, está fácil, você enxerga. Mas a hora que está no projeto, tem todo um... Não, mas calma, você vai tirar a visão dos restaurantes, os restaurantes não vão querer ficar aqui. Não, mas a árvore não tira a visão, porque a árvore tem um tronco. Nós vamos plantar uma árvore que tem um tronco relativamente alto e a copa fica em cima. Então, calma, não é... Então, porque tem uns preconceitos também, os conceitos prévios. Árvore vegetação tira a visão. Tira a visão. Então, atrai bicho. Então, ele dá lixo. Atrai bicho. Atrai bicho, tá certo? Atrai folha, exatamente. Quer dizer, folha no chão. Sujeira. Então foi todo um trabalho que o Jorge ajudou a gente a fazer também, super legal. E está lá, né? E é um projeto que tem 25 anos já de existência. E está novo, né? Está bem conservado. Novo. Né? É um lugar que virou, inclusive, o que o Jaime Lerner chama de acupuntura urbana, que é você... Né, que o conceito dele, né, para quem não sabe, de acupuntura urbana, ele diz o seguinte: assim como no corpo humano, sei lá, você põe uma agulha em determinado ponto do seu corpo para melhorar outro ponto do corpo, sei lá, um exemplo, você põe na ponta do seu pé para melhorar a tua cabeça, no corpo urbano é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um empreendimento que é humanizado, que ele é amigável às pessoas. Eu estou falando de espaços gostosos, eu estou falando de arborização, eu estou falando de sombra, qualidade de ar, estou falando de um oásis numa cidade pouco agressiva, tal. Você faz uma acupuntura urbana e nesse momento você melhora todo o entorno. Assim como melhora a sua dor de cabeça e você fica bem no corpo inteiro, esse espaço ajuda. Tanto que houve uma requalificação urbana em todo o entorno daquele espaço. Tá certo? Então, isso é bacana. Isso traz uma sensação de dever cumprido, sabe? Que é verdade o que a gente está falando. Porque você tem restaurantes, hotéis ali próximo que já tem todo um outro conceito, né? Tudo com bastante biofilia, né? Isso.
Mas você veja, ali era uma fábrica de chocolate, tá certo? Que tinha um muro, tinha um monte de poste sem fio. Era meio um lugar, há 25 anos atrás, não digo abandonado, mas, sabe, era um muro fechado, onde tinha muito, enfim, uma qualidade ali que não era muito interessante de você passar, um pouco agressiva. Tá certo? E, de repente, derruba-se os muros, faz-se um jardim gostoso, cria-se um oásis, e você tem uma... Ao invés de você expulsar as pessoas, que acontecia naquela época, você, de repente, traz as pessoas. Né? Então, isso é o papel da quadra aberta, né? De você poder fazer uma fruição. A fruição nada mais é do que você pegar o seu espaço particular, no caso do Brascan, e abrir para o público, permitir que o público... É um parque, use. né? É um parque. Exatamente. Você cria um parque, mas com a vantagem de você fazer a manutenção pelo particular. Tá certo? Porque, infelizmente, os parques públicos nem sempre têm a manutenção. E quando eu falo manutenção, não é manutenção de vegetação, não. É limpar o chão, limpar o banheiro, sabe? Né? Então, é interessante a gente discutir essa questão. Por exemplo, não sei se vocês viram o Parque Ibirapuera, a partir do momento que ele foi terceirizado, que ele foi adotado, mudou a qualidade, tá certo? Você pode até criticar que hoje você tem determinadas estandes lá que vendem determinadas coisas, mas o banheiro é limpo, o parque está bem seguro, você sabe... Você tem McDonald's lá dentro agora. Então, mas você tem uma qualidade você pode até criticar sobre coisas, mas é inegável. Mas a melhoria é visível, né? Pois é. Né? Agora, não, mas agora eu tenho que pagar o estacionamento. Tudo bem, se você não quiser pôr o carro lá, você não paga, você pode entrar de graça. Mas se você quiser pôr o carro, você tem que pagar. Tá certo? Então, é uma realidade. Por quê? Infelizmente, o governo, né, o poder público, não tem capacidade de gerenciar isso, independente do governo. Inclusive, dentro para os restaurantes que tem lá, estão sempre lotados. Isso. Porque você está no meio da... Está dentro do parque. Dentro do parque, no meio da vegetação, né? Então, é muito gostoso. Muito mais agradável. E você tem e aqui pensando vamos dizer assim, nos bolsos, você tem todos os bolsos. Você tem desde pessoas muito humildes até pessoas muito ricas, andando com seus guarda-costas ali do lado. Igualmente. Né? Todo mundo usufrui. Isso eu acho bacana. Tá certo? Agora, né? Eu acho que o papel dos espaços públicos é esse. Agora, você tem que ter uma dignidade, né? Você tem que chegar lá e ter uma limpeza, ter uma condição de uso. Né? Eu queria fugir desse assunto. Tá. Curiosidade, mas eu não sei até que ponto quem está nos assistindo, que está tocando algum projeto na área corporativa, falando de nativas exóticas, eu estava imaginando aqui, né, assim, como é que o RH pode usar as plantas para melhorar o clima? Bota uma arruda, que é o termômetro, né? Clima não precisa fazer pesquisa de clima, olha para a arruda. Se tiver murcha, alguma coisa tem. Né? A espada de São Jorge. Bota um pezinho de boldo do lado do café, se alguém almoça, tá mal, pega uma folhinha. Esse tipo de planta, né, que essas boldo, sei, essas plantas medicinais, sim. Né? Isso vale também para o projeto? Claro que vale. Veja bem, se a gente pegar a cultura, vamos pegar Brasil, a cultura indígena, eles tinham remédios que são plantas que são plantas medicinais. Aliás, a gente só toma comprimido, porque muitos dos comprimidos que a gente tem, que a gente toma são componentes vegetais, tem venenos que são manipulados, tem um monte de coisa, tá certo? Então, a cultura indígena, se pegarmos só o Brasil, tá certo? Tem muita coisa que até hoje não foi tão estudado, porque a ciência muitas vezes acha, não, isso aqui é bobagem. Mas está lá, pô, sabe? Existe toda uma sabedoria que, a meu ver, devia ser mais estudada. Claro que isso tem, tá certo? De plantas que melhoram, plantas que, sei lá, que são venenosas, mas se você toma né, o chá dos cogumelos, por exemplo, tá certo? Se você toma até um certo ponto, você viaja. Né? Se você toma um pouquinho a mais, você morre. Tá certo? Assim como tem uma planta, né, que chama Nerium oleander, que é a espirradeira, que tem muito na Europa e tal, porque na época do Nero, né, chama Nerium em função do Nero, era uma planta abortiva. Então, lá na corte, eles davam para as mulheres abortar. E se você toma
um pouco a mais desse chá, que se a mulher tomasse, ela morria, mas também tanto faz, né? Se morreu a criança, naquela época, acho que era meio natural. Mas então, as plantas têm sim, é óbvio que é legal você ter isso. Isso você pode ter em qualquer lugar, só que essas plantas geralmente exigem um pouco mais de luz, então é legal você ter ela perto da janela, tá? Um alecrim, pode ser um hortelã também, que você faz um chá. Tinha em casa um pezão uma grande, delícia, uma erva cidreira, uma erva, enfim, uma erva doce. Até para aproveitar e fazer um chá natural para a equipe, Pois por exemplo. Pois é, uma delícia. Por exemplo, na minha casa de campo eu tenho um jasmim do imperador, que é aquela planta, que é um jasmim muito cheiroso, tá certo? Que os orientais fazem o chá de jasmim, né? Junto com... Então eu chego à noite, ela geralmente floresce mais à tarde, à noite. Uma delícia, você chega, tem aquele cheirinho, aí você pega uma folhinha, uma florzinha, faz um chá, coloca dentro, a planta abre, você toma um chá, relaxa. Então É até uma outra conexão com a natureza, né? Exatamente. Dentro do ambiente de trabalho. Mas aí você pode ter o barulho da água também, não é só planta, tá certo? Tá. O barulho da água, aquele murmúrio gostoso, você pode ter uma floração, você pode ter uma planta que você come, que você faz um chá, tá certo? Isso, por exemplo, o olfato. Nós estamos perdendo o olfato. O humano está perdendo o olfato, porque dizem, né, que antes o homem cheirava muito mais, percebia muito mais, né, o cheiro da mulher, não o perfume Paco Rabanne. O feromônio. Exatamente. E hoje em dia a gente está perdendo isso, que é uma pena, né? Então, sei lá, eu quando caminho, pego uma folha de pitanga, por exemplo. Você amassa, cheira, um perfume delicioso. Então, o olfato ele vai permanecer se você estimular, senão você vai perder. Assim como tudo no corpo humano, você não usa, se não tem mais função, acaba sumindo, que é a evolução da espécie, tá certo? É engraçado porque assim, você vem falando, uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu tive um estresse muito grande, né? Mas eu fiz um tratamento que o médico falou assim, você gosta de planta? Eu falei, gosto. Ele falou, vai aprender a cuidar de orquídea. Olha que legal. E eu fiz um curso de orquídea, né, lá perto do Santa Maria de João Dias, né, embaixo tem um viveiro grande de orquídea. Eu acabei fazendo lá um curso, né, eu fiz durante um ano. Pô, que legal. Então você é um expert em orquídeas. Mais ou menos, né? Mas assim, fiquei durante. A orquídea é maravilhoso, você vai criando os híbridos. Você cria outras coisas. Eu achei formidável por causa disso, porque eu acabei indo fazer um curso com orquídeas, né? Que legal. Tanto que. Recomendado pelo médico. Recomendado pelo médico. E foi bom? Foi. Então, isso que é legal. Então, mas, por exemplo, você pode ser desde um especialista em... porque é uma coisa que me acalma, né? Que me deixa... Então, que relaxa, porque você exatamente. tem que... Ainda mais orquídea, você tem que ter uma delicadeza. Uma delicadeza com aquilo, né? Então, mas você tem a delicadeza se você quer fazer determinadas coisas. Mas, por exemplo, na minha chácara, eu tenho orquídea que eu vou plantando, elas vão espalhando e vão crescendo. Vai embora, E não dá trabalho nenhum, tá certo? Então a gente também não pode criar essa ideia que para ter uma orquídea é uma coisa super trabalhosa. Não. Entendeu? É isso só que eu quero. Não, tanto que nós temos na casa da praia, né? Eu tenho vários. Claro, eu dou de presente à minha esposa, legal. E depois deixa lá. Depois levo para lá. Isso. A gente amarra na árvore, deixa lá e ela vai embora. Ela vai embora. Ela se vira, ela se prolifera. Mas aí você tem um trabalho, por exemplo, quando você quer realmente cultivá-la e desenvolver outras espécies, aí é uma coisa que você tem que olhar constante, né? Diariamente, para ver essa evolução dela. Mas é uma delícia, né? Você acompanhar o fluxo das orquídeas. Né? Por exemplo, sei lá, fim de ano na minha chácara, os oncídios amarelam a paisagem, tá certo? Aí depois você tem os olhos de boneca, que são as rosas. Aí você tem falando uma linguagem mais, né? Você vai tendo essas plantas que de repente você planta. E outra coisa, né? A sua orquídea que você plantou é a sua orquídea. Né? É aquela sensação do pertencimento, né? Você plantou e aquilo está florescendo. É diferente da orquídea do vizinho que ele comprou na estrada, tá certo? Você plantou e ela floresceu. E isso também é uma sensação que a gente está perdendo um pouco, né? Porque tudo é comprado, tudo é pronto. De criar, tudo, né? De criar, de cuidar. Exatamente.
sabe, floresceu uma coisa que você cuidou. E florescer no sentido mais amplo da palavra. Né? Você fez uma coisa que está florescendo, que está te respondendo. Isso é de uma satisfação imensa. E, infelizmente, a gente está perdendo um pouco. Eu acho que nem tem mais aquele experimento do feijão com algodãozinho molhado. Não, né? os netos ainda fazem. Ainda fazem? Do abacate, né? Do abacate também. Aliás, é engraçado quando a gente fez esse trabalho da vegetação significativa, né? De repente era uma área árida, aí tinha 3 árvores. Aqui deve ser uma escola. Aí, sei lá, era uma escola que plantava exatamente no dia da árvore. Ou então outras escolas, aí você ia ver, tinha um monte de abacateiro perto da escola. Era o professor que ensinava a criança a pegar o caroço do abacate, nascer o abacate, que também nem é nativa, mas enfim. E plantavam depois nas ruas o abacate das crianças. Então é engraçado você ver a paisagem se transformando em função de um ensino, na verdade, de um relacionamento com as crianças, que são fundamentais. Sem dúvida. Até porque na minha época de escola, acho que na sua também, a gente tinha na escola, a gente tinha a horta, né? Isso. E tinha um horário que vamos cuidar da horta, né? Pô, super bacana, né? Eu tive o privilégio de ter uma horta no quintal de casa da minha mãe e da minha avó. Então, hoje é a tela, né? Hoje as crianças querem mais bacana, então não sai mais da tela. Mas, por exemplo, quando a gente faz esses projetos de senior living, né, que são projetos para idosos, que no Brasil ainda está começando, mas em alguns países você tem isso mais adiantado, né? Quer dizer, o idoso hoje ele não quer mais dar trabalho para os filhos, para os netos, né? Então ele prefere ir para um lugar que ele tem outros idosos, que ele tem alguma dificuldade de locomoção, de não sei o quê, mas lá ele encontra um monte de gente, ou seja, lá ele é... Ele está melhor assistido, né? E também ele tem uma importância, sim, né? Sei lá, pegando o Japão, sei lá, Okinawa, por exemplo, né? Que vão ver por que os japoneses lá vivem mais de 100 anos. É porque a pessoa ela se sente participando, ela é importante, ela cuida das crianças, ela ajuda na comunidade, ela faz uma coisa, ela sobe, ela cuida da horta. Então, não faz exercício na academia, mas ela faz exercício, né, cuidando da horta, subindo a ladeira, pegando uma criança. Ela está o tempo inteiro fazendo exercício. E outra coisa, ela é importante, ela se sente importante. No sentido das pessoas, essa coisa é fundamental, né? De você se sentir pertencendo a uma coisa e sendo valorizado por aquilo que você faz, né? Isso é fundamental. E hoje a gente está vendo muita gente encostada, né, ligando o Netflix, vendo o Netflix o dia inteiro. Não tenho nada contra a Netflix, mas ela acaba se desligando do mundo, não tem uma importância, ela não se sente participando da sociedade. Isso uma pessoa vai morrendo. Né? Conhece a natureza pelo David Attenborough, né? Pois é. Menos mal, mas... Não, sim, mas é complicado. Benê, e como é que é fazer projeto de paisagismo em outro país, como você já fez? Então, muito interessante. É outra, né? É outra coisa. Por exemplo, nesse momento nós estamos fazendo um projeto em Porto Madeiro junto com o Norman Foster, né? E o Norman Foster, a gente sabe que é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, né? Tem, sei lá, mais de 1000 arquitetos e tal. Como é que é... Acho que ele fez o Hilton de Buenos Aires. De Buenos Aires, isso. E agora eles estão fazendo esse outro projeto, que é um projeto corporativo, inclusive. Tá certo? De uma empresa, até porque era um lugar que ia mudar a lei do zoneamento, então eles precisavam começar uma obra, mesmo a Argentina estando aí, né, numa situação muito complicada, economicamente muito complicada. Bom, mas em todo caso, está sendo uma experiência maravilhosa. Por quê? E por que eu pego o Norman Foster? Porque, para mim, assim, eu trabalho desde um cara como esse, que é um dos maiores escritórios do mundo, até com o recém-formado, que é o filho do dono, que eu estou trabalhando com ele. Tá certo? Então, você me pergunta, qual que é mais difícil você trabalhar? Né? Claro que é com o filho do dono, que é uma pessoa novamente recém-formada, muito insegura. Não é porque é filho do dono, porque é uma pessoa que não tem pouca experiência, precisa mostrar uma segurança, não tem essa segurança para mostrar, e, em geral, são pessoas muito inflexíveis. Porque se ele começar a ser muito flexível, ele pode achar que isso pode ser uma insegurança.
que ele tem medo Exato. de demonstrar. Claro, Tá certo? claro. Então, agora você trabalha com o Norman Foster e você fala, olha, nós podemos fazer isso, isso, isso. Se for interesse deles, por exemplo, no caso, a palavra biofilia, que eu ouvi pela primeira vez usada de uma forma séria, foi na apresentação desse projeto, há um tempo atrás, né? Porque o projeto ficou parado em função da crise econômica argentina. Né? Que, de repente, o cliente falou assim, mas que certificação nós vamos ter? Ele falou, olha, vamos fazer um projeto biofílico. Aí ele olhou para mim e falou, a pessoa que estava presente falou assim, você sabe? Claro, a gente trabalha com isso. Fui mostrar o Cidade Matarazzo para eles na época, que eles adoraram. Falaram, não, é isso aqui que a gente quer. Tá certo? Essa diversidade, a gente quer essa natureza forte, intensa. É isso que... Daí para o ano, os caras me respeitam muito. Não tem discussão, sabe? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E o cliente, obviamente, contrata um escritório desse e respeita um escritório desse. Justamente. Porque está contratando o maior do mundo. Não sei se é o melhor, mas talvez o maior do mundo. Então, é muito gostoso você trabalhar. Né? Inclusive, eu estava muito ansioso. Eu quero ver o projeto. Acho que vai ter uma tecnologia. A torre vai aparecer aqui no meio. Vai surgir. Né? Chegou lá, era desenho feito à mão, pintado com lápis de cor. O cara falou, não, esse é o lápis de cor do meu neto que eu pinto aqui, sabe? E maravilhoso, cara. Claro que tinha uns renders também, sabe, de última geração, né? Uns desenhos e tal. Mas o bacana é você ver que o lápis, sabe, essa história da ideia nasce, vai para o coração, corre pelo braço, chega na tua mão, na ponta do lápis, você desenha e você cria uma coisa maravilhosa. Isso é lindo, pô, sabe? Porque hoje o pessoal, mas que programa você usa? Eu falei, calma, projeta primeiro, depois você vai ver o programa. A gente usa os melhores programas, mas depois de criar. Porque eu ainda acho que tem que passar por essa coisa de dentro da gente, sabe? Porque a máquina ainda não faz isso. Não sei se vai fazer, mas por enquanto não faz. Esse projeto na Argentina continuou ou está... Não, continuou, deu uma parada por causa da crise que está tendo lá. E não sei quando é que vai retomar, tá certo? Até porque lá é tudo comprado fora, né? Então é tudo, não tem uma indústria muito forte de construção civil. Então é tudo vem de, então, por exemplo, a especificação de materiais, porque a gente trabalha também com isso, né? Então você tem que saber o que está acontecendo no mundo também. Tá certo? E claro, junto com o escritório que tem você vê, eles vai ter uma coisa muito grande, mas tem um arquiteto argentino que cuida do projeto para entender exatamente o jeito de viver, as pequenas manias, vamos dizer assim, que isso chama cultura, tá certo? Essa coisa, essa adaptação ao local. E por isso que ele é internacional, porque ele respeita o local. Né? Isso é bacana. Benedito, está chegando ao final. Nossa. Já? Flui tão gostoso, uma aula. É uma aula isso, rápido. Né, cara? Tem... Uma seiva aqui, assim. Eu sei que você tem um canal no YouTube também, acho que é o Beabá, né? Do paisagismo. A gente tem um canal no YouTube que chama Criando Paisagens. Tem também um livro que chama Criando Paisagens, que é exatamente para as pessoas que estão iniciando, que estão querendo entrar nessa área, tá certo? E a gente fala muito, né, dessa relação da natureza com as pessoas, da criação, do processo criativo, como é que se cria, tá certo? Dos conceitos, dos preconceitos, né, porque muito a gente é gente fazendo coisa para gente. Sim. É isso que a gente precisa parar para pensar, tá certo? E é uma delícia. Queria agradecer a sua presença aí. Obrigado mais uma vez. Foi uma aula, um prazer enorme em revê-lo e adquirir todo esse conhecimento, né, Onega? Uma troca de informação muito grande. Muito obrigado, Beni, por ter aceitado o convite. Imagina, muito bom estar aqui com vocês. Realmente espero, né, que tenha sido agradável para as pessoas, né, tirarem aí e estimularem as pessoas. Eu não entendo que seja um ensinamento, mas seja um estímulo para as pessoas irem buscar mais coisas, que hoje está tudo aí na IA, está tudo aí disponível, tá certo? Isso aí. Perfeito. Obrigado a vocês e até o próximo programa.